Olhe para a sua Bíblia, mas antes eu queria que você falasse para a pessoa do lado assim: Deus trouxe você aqui hoje. Fala para ela aí, semeia na vida dela. Deus trouxe você aqui hoje. Você foi carregado. O Senhor te trouxe aqui hoje. Vamos lá. Ele foi rejeitado, desprezado por todos. Ele suportou dores e sofrimentos sem fim. Era como alguém que não queremos ver. Nós nem mesmo olhávamos para ele e o desprezávamos. Ele foi maltratado, mas aguentou tudo humildemente e não disse uma só palavra. Ficou calado como um cordeiro que vai ser morto, como uma ovelha quando cortam a sua lã. Foi preso, condenado e levado para ser morto. E ninguém se importou com o que ia acontecer com ele. Ele foi expulso do mundo dos vivos, foi morto por causa dos pecados do nosso povo, foi sepultado ao lado de criminosos, foi enterrado com os ricos, embora nunca tivesse cometido crime nenhum, nem tivesse dito uma só mentira. Você pode dizer um amém? Segue comigo, mais leitura ainda, mais uma. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 8 a 12. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 8 a 12. O texto diz: lembre-se de Jesus Cristo. Agora Paulo já está contando outra. Paulo já está falando, lembra daquilo. Lembre de Jesus Cristo, que foi ressuscitado e que era descendente de Davi, de acordo com o evangelho que eu anuncio. E é por causa disso que eu sofro e até estou acorrentado como se fosse um criminoso. Mas a mensagem de Deus não está presa. Por isso eu suporto tudo com paciência, por amor ao povo escolhido de Deus. Faço isso para que eles possam ganhar a salvação que está em Cristo Jesus e que traz a glória eterna. Este ensinamento é verdadeiro. Se já morremos com Cristo, também viveremos com Ele. Se continuarmos a suportar o sofrimento com paciência, também reinaremos com Cristo. Se nós o negarmos, Ele também nos negará. Diz mais um amém ainda, vai. Mais um texto, gente. Tomara que você guarde, hein? Que você tem boa memória, e tomara que você guarde os textos. Colossenses capítulo 1, versículo 10 a 14. Talvez você pergunte, por que o pastor lê esses textos? Gente, eu amo Bíblia, gosto de Bíblia. Estou provocando para você leitura bíblica. Você vai poder dizer, eu li alguns textos lá naquela igreja que eu fui. Lê Bíblia, vamos lá. Desse modo, vocês poderão viver como o Senhor quer e fazer sempre o que agrada a Ele. Vocês vão fazer todo tipo de boas ações e também vão conhecer a Deus cada vez mais. Pedimos a Deus que vocês se tornem fortes com toda a força que vem do glorioso poder dEle. Pausa. Fala para alguém assim: que você seja forte nesta hora. Falei para alguém. Vamos lá. Para que possam suportar tudo com paciência e agradeçam com alegria ao Pai, que os tornou capazes de participar daquilo que Ele guardou no reino da luz para o seu povo. Ele nos libertou do seu Filho. Ele nos libertou do poder da escuridão e nos trouxe em segurança para o reino do seu Filho amado. É Ele quem nos liberta, e é por meio dele que os nossos pecados são. Amém. Curva a sua cabeça. Eu quero pedir que você agora ore, por favor, ore. Se alguém puder, estende a mão, ore por mim. Por favor, vamos orar. Pede para Deus falar, pede. Ore pela pessoa que está do teu lado também, ore por ela. Pai querido, em nome de Jesus,
Fala conosco, Senhor. Fala conosco, nos dá a tua palavra. Ministra no nosso coração, Senhor. Ministra. Senhor, nos reunimos nesse lugar e alguns estão até cansados. Alguns, ó Deus, vieram mesmo porque precisam estar aqui, precisam ouvir algo, precisam do Senhor. Então eu estou pedindo que seja um tempo de cura aqui. Senhor, que não seja o muito falar, não, mas que seja uma visitação do Senhor no meio da igreja, curando, restaurando. Grita conosco, fala alto conosco, Senhor. Que haja em nós um aquietar dos pensamentos, que são muitos. Meu Deus, em nome de Jesus, que ninguém esteja aqui pensando em outra coisa. Leva a nossa mente cativa agora à palavra do Senhor. Fala mesmo, Senhor, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Se você puder, tiver algo para anotar, anote, isso é importante, tá bom? Aqui na Carisma, nós temos alguns eventos que marcaram a nossa comunidade, e então se tornaram eventos anuais aqui. Todo ano já tem data, já faz parte da nossa agenda. Nós temos aqui o especial de Natal da Carisma. Quem assistiu no YouTube o especial de Natal? Dá um sinal para você, viu lá no YouTube, lá no gente, nem 10 pessoas. Tem 50 mil visualizações. O nosso especial de Natal. Temos o especial de Páscoa, que virou também anual. O pessoal está se preparando, vai ser uma luta, porque vai ter o retiro, mas o pessoal já está se mobilizando para o especial de Páscoa. Tem a caminhada Carisma. Esse ano será dia 1º de maio, feriado, olha, dá para você ir. 7 quilômetros de caminhada, a gente sai lá do Recanto Carisma e pega a estrada rural para o alto da colônia, muito gostoso, uma caminhada muito gostosa. Só tem uma surpresa, porque quando está chegando lá, que a sua língua já está para fora, 7 quilômetros já está assim, porque não é algo que todo mundo faz, né? Não é, eu sei que não é, a gente não tem esse hábito de todo dia caminhar e tal, mas 7 quilômetros, quando você está chegando lá, tem uma surpresa, uma ladeira triste. Tem gente que sobe de costa para não ver. Mas quando chega lá em cima, a visão é maravilhosa, porque você está no alto da colônia, é uma visão compensadora. Fora o café que está esperando a gente. E o almoço. Quem já foi na caminhada? A nossa caminhada, nós temos carros de apoio, porque tem gente que vai empolgado, você tem que ver, chega com roupa de atleta lá, um negócio bonito, você tem que ver, coloca a fita na cabeça, é um negócio maravilhoso, todo enfeitado, e nos primeiros 500 metros vai para o carro de apoio. Mas faz parte, gente, está tudo bem, não tem problema. E tem o carro de apoio, aí a pessoa anda um pouco, talvez o joelho dói um pouquinho e tal, aí entra no carro de apoio, anda um pouquinho no carro de apoio, né? A maioria espera a ladeira, quando chega na ladeira todo mundo quer o carro de apoio. Mas eu queria dizer algo para você, que bom seria, mas não é, que bom seria se a vida também tivesse um carro de apoio. Que bom seria quando você cansasse, você entra no carro de apoio e alguém carrega você. Que bom seria. Que bom seria se o nosso casamento tivesse um carro de apoio. Você entra, está cansado, entra no carro de apoio. Que bom seria se o nosso emocional tivesse um carro de apoio para a ladeira. Que bom seria se a vida espiritual tivesse um carro de apoio. Palavra de hoje eu quero ministrar no teu coração. Você consegue suportar mais um pouco? Fala para alguém do lado assim, você aguenta mais um pouco? Você consegue suportar mais um pouco? Fala para outra pessoa, você consegue mais um pouco? Mais um pouquinho só. A vida cristã, olhe para cá agora, é muito sério que eu vou ministrar o teu coração. A vida cristã
nós tínhamos que viver nesse conceito. A gente não vive. Nós não vivemos nesse conceito. Deveríamos. Porque na realidade mesmo, aqueles que entregaram a sua vida a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, deveriam viver num contexto, numa realidade, onde nós somos aqui apenas estrangeiros, peregrinos, como alguém que está passando. A nossa vida cristã, a partir do momento que você entrega a sua vida a Cristo, você tinha que viver uma realidade de quem está saindo de um lugar e indo para outro lugar. Eu vou falar aqui, talvez só crente vai entender isso. Nós estamos voltando para casa. É uma jornada. Eu sei que o mundo vai nos distrair e nós vamos viver como se aqui fosse a nossa morada, como se aqui fosse o nosso destino, e aí muitos estão dando volta na sua vida e não percebem, mas a nossa vida é uma jornada, e a jornada é longa, e eu como pastor, pregando a palavra para você, eu preciso preparar você. E a minha palavra hoje é um apelo para a tua vida. Você consegue suportar um pouquinho mais? Vai ter uma ladeira lá, mas você consegue ainda dar mais um fôlego ainda? Você consegue respirar mais um pouquinho aí? Você consegue se posicionar ainda? Eu estive com um amigo essa semana. Ele perdeu a esposa. Ele passou por uma situação difícil há um tempo atrás. E ele me encontrou, abraçou e estivemos juntos. E ele falou assim para mim: Vanderlei, no dia em que eu enterrava a minha esposa, Deus me deu uma palavra. Ele é um pastorzão também. E ele falou assim: Deus falou comigo, falou: você pode chorar, mas você não pode parar. Fala isso para alguém e fala: você pode chorar, mas você não pode parar. Então, minha palavra é essa: você consegue suportar mais um pouquinho, mas você aguenta ainda mais um pouquinho. E a palavra aqui que eu queria ministrar no teu coração é essa, porque as pessoas estão caindo pelo caminho, o púlpito está caindo, os ministérios estão caindo, as pessoas estão caindo, as pessoas não estão resistindo, as notícias não são boas muitas vezes, a nossa paciência se foi, o cansaço é muito grande, e as pessoas não estão conseguindo subir a ladeira, elas não conseguem mais, há um grito silencioso de pessoas dizendo: eu não vou conseguir. E eu vim pregar para você: por favor, você consegue mais um pouquinho só. E a minha palavra, como um pastor que segura a sua mão pela palavra e diz: caminha mais um pouquinho, porque Maranata, ora vem Senhor Jesus. Hoje pela manhã foi algo incrível. Eu vou ter que dizer que marcou a minha vida. Eu vou guardar o dia de hoje pela manhã, no culto pela manhã, com os irmãos que estavam pela manhã. O Senhor se revelou no meio da igreja e disse: eu estou voltando. Falou repetidas vezes aqui, né? Eu estou voltando, aleluia. E aí eu estou pregando essa palavra e o Senhor disse: eu estou voltando. Você consegue mais um pouquinho ainda, mais um fôlego ainda? Eu sei que, puxa, eu compreendo, longe de mim aqui ignorar a dor, longe de mim, mas eu preciso pregar isso para você, porque nós temos que manter firme a nossa confissão, pois fiel é o que prometeu e Ele cumprirá. Eu vou gritar algo aqui: a promessa de Deus vai se cumprir na tua vida. Você pode suportar mais um pouquinho só, você pode ainda resistir ainda. Pastor, não consigo. Gruda em alguém, escora em alguém, dá a mão para alguém, mas não desiste não, por favor, anda mais um pouquinho ainda. Eu quero falar algo para você. Deus insiste ao meu coração, e eu não tenho medo nem vergonha de falar isso, que esse ano é o ano preparado de Deus para a tua vida. Então, por favor, caminha mais um pouco, resiste mais um pouco. Eu sei que é difícil. O primeiro texto que eu li para você
O profeta está falando, olha, antes da sua existência física, visível, o profeta está falando e nos preparando e ministrando em nós o maior modelo da nossa vida, o maior exemplo da nossa vida, o nosso mestre, e a respeito do nosso mestre salvador, autor da nossa fé, a respeito dele, o profeta fala, ele suportou todas as coisas. Ele suportou o desprezo, ele suportou, e eu queria criar essa imagem na sua mente, ele suportou o virar o rosto, e viver num local onde as pessoas viravam o rosto, não o tratavam como deveria. Hoje nós vivemos essa crise emocional tão forte dentro de nós não suportamos isso, nós não suportamos ser ignorados, nós não suportamos desprezo, nós não conseguimos. Eu não tenho rede social assim, mas a palavra bloqueio, né? Bloqueio que fala. Eu fui bloqueado, a pessoa morre. A dor dela é porque alguém ignorou, porque as escolas hoje têm que lidar com esse problema, porque faz um grupo ali e põe a pessoa para fora do grupo, ela não suporta aquilo é quase morte para ela, e nós como adultos também, a gente começa a entrar numa crise da nossa alma, por causa de um sofrimento que a palavra vem ministrar, e eu estou aqui gritando para você, por favor, suporta mais um pouco, Deus vai honrar você. Chorar pode, você não pode parar, você precisa continuar, porque há planos de Deus com a sua vida. Deus tem planos tremendos com a sua vida. Vamos lá, eu quero estudar isso com você. Você consegue suportar mais um pouco? A palavra suportar, e é uma insistência, eu confesso, é uma insistência pastoral, porque é uma jornada, nós saímos de um lugar, estamos indo para um lugar, é uma jornada longa, não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona, e nós temos que caminhar, e como pastor, eu preciso ir gritando, vamos mais um pouco, insiste mais um pouco com a sua família, com o seu trabalho, com o seu estudo, com a sua vida espiritual. Vamos, se levante, não pare não, você pode chorar, nós paramos para você chorar, é bíblico isso, a Bíblia diz, chorem com os que, fala para a pessoa do lado assim, se precisar eu choro com você, fala aí. Vamos lá, agora com voz profética, mas nós vamos rir juntos, fala aí. Quem crê, diga amém. A gente só precisa continuar caminhando. A palavra suportar vai aparecer aqui, não ceda, por favor, não negocie sua fé, por favor, não pegue emprestado com o diabo, por favor, não negocie sua vida, não ceda, mantenha sua posição, Deus vai honrar você, Deus vai honrar sua fé, espere um pouco mais, a Bíblia diz, se tardar, espera, não falhará. E essa é a maneira do justo viver. O justo viverá dessa maneira, crendo em todo o tempo, sem ceder, sem negociar, resistindo, aguentando. Por favor, eu estou usando a palavra suportar porque eu acho ela mais bonita, mas a palavra mesmo é aguentar. Aguente mais um pouco, por favor. Caminha comigo mais um pouco, aguenta firme aí, há promessas de Deus sobre a sua vida, não saia, não volte para trás, não desista, mantenha a sua oração diária, mantenha a sua confissão, é como uma coluna que suporta tudo. Uma pessoa me ligou essa semana, e me contou um problema, e ela chorava e dava para perceber que a voz tremia, e ela tremia no telefone, e ela falava, pastor, o que eu vou fazer? E ela me contava, pastor, e acredite, e ela começou a contar que ela tinha algumas situações que tinha que enfrentar, e aí eu ministrava na vida dela, eu falei, olha, segura o choro, por um instante só, respira um pouquinho, faz tudo o que você tem que fazer, Deus está com você.
porque é uma coluna que não pode cair. Alguém aqui está ouvindo? Olha, preste atenção. Você é uma coluna que, se você cair, tudo vai para o chão. Você não pode. Então aguenta mais um pouquinho, Deus vai honrar a sua fé. Deus está vendo todas estas coisas. Recebe essa palavra: o Senhor está com você. Já nunca te deixou, nunca te deixou, né? Então, suportar é ter capacidade, ser capaz de segurar, carregar, ser firme diante de algo. E eu estou pregando para uma igreja para ela ser firme. Os que confiam no Senhor não se abalam. Então você pode suportar mais um pouco? Vamos lá, eu queria ministrar isso no teu coração, que queima o meu. O primeiro texto fala do autor da nossa fé, fala do maior exemplo da nossa vida, e ele suportou todas as coisas. O segundo texto, Paulo já fala, lembra dele, lembra do nosso modelo maior, lembra do nosso mestre, que ele suportou. E aí Paulo fala: eu também suporto com paciência, estando preso, sofrendo na prisão, eu também suporto. Igreja, e que vocês sejam capazes de suportar um pouco mais. O terceiro texto, ele fala assim: para que vocês possam agradar a Ele, não a vocês. E a razão da palavra muitas vezes é essa, porque você buscando agradar a você mesmo, quando fica difícil você desiste. Mas o plano maior aqui não é agradar você, mas é agradar quem chamou você, é agradar o Senhor da tua vida. Talvez fique difícil mesmo, mas não ceda, por amor, por olhar para Ele e falar: minha vida, ela é um sacrifício agradável a Ele, a minha vida, ela é uma adoração em meio a situações, para agradar ao meu Senhor e Salvador. Alguém pode dizer amém? Não tem nada a ver comigo, está passando uma luta, uma dor, mas eu não posso. Então viva para agradar a Ele, viva por Ele. Vamos lá, isso tudo tem a ver com ter um modelo, né? Ter uma referência. Eu comecei a trabalhar muito cedo, e uma coisa que na minha vida, eu não tenho problema com trabalho. É claro, vou dar um tiro no pé, né? Eu não tenho mais a resistência que eu tinha quando eu tinha 18. Agora que eu estou com 25, as coisas mudaram. Mas eu não tenho problema nenhum com o trabalho. Nenhum. Eu vi minha mãe no tanque, chorando, lavando roupa. Eu tenho essa visão até hoje. Minha mãe que já partiu. Da minha mãe chorando. Chorar pode, só não pode parar. E aí eu comecei com 10 anos a trabalhar. Fiz blocos de concreto. Eu vendi abacate. Detesto abacate. Eu vendi salgadinho. Eu lavei copo em bar, Nadir Figueiredo. Eu entreguei jornal 4:30 da manhã na rua Joaquim Miguel, a rua do Ponto de Ônibus de Aparecido, 4:30 da manhã. Sabe quantos anos eu tinha? 12. Não tem problema nenhum com trabalhar. O modelo de trabalho, de sacrifício, de força, de, resistência, eu tenho. E aí estou eu agora aqui ministrando sobre a sua vida. Você consegue suportar mais um pouco? E aí, como uma voz profética, eu digo: Deus vai honrar isso na sua vida. Você pode dizer amém? Vamos comigo, quero estudar algo com você aqui. Então, como que podemos suportar mais um pouco? Como que a gente pode ainda... E eu queria ministrar no teu coração. Primeira coisa aqui que é importante: você tem que ver a sua capacidade de resistir, até onde você aguenta. Isso você tem que saber. Você precisa. Sabe, quando o salmista diz: firme está o meu coração a Deus, ele sabe, eu sei até onde eu vou, eu sei o quanto eu consigo, experimentado.
Você sabe a sua capacidade, você foi treinado para aguentar, você resiste, ou você recebeu tudo de mão beijada? Pergunta a pessoa lá assim, eu nem sei o que quer dizer isso, mão beijada, o que será que é isso? Eu procurei, será que é assim, assim? Pergunta a pessoa lá assim, você recebeu tudo de mão beijada? Você sabe a sua capacidade, você tem alguma experiência para contar, você tem alguma história, algum testemunho, você sabe até onde você aguenta, você consegue dimensionar isso? Não, pastor, vamos sim, eu consigo ainda mais 1 quilômetro, eu consigo mais 10. Não, pastor, eu tenho treinado, eu sei minha capacidade. Você tem que saber, por causa dos desafios. Deixa eu falar algo para você, Deus acredita em você, você sabe a sua capacidade. Porque talvez você vai perder o melhor de Deus, porque nem você se conhece, você não conhece, você não tem esticado essa capacidade no Senhor, porque os que esperam no Senhor não vão andar de qualquer jeito, vão voar com asas como a águia, e vão correr e não vão se cansar. Essa é a capacidade que Deus quer na sua vida. Saul olha para Davi e fala para ele assim, você não pode lutar com ele. Porque Saul não sabe a capacidade que Davi tem, mas Deus sabe a capacidade que você tem. Não vem sobre vós que você não possa suportar. Não vem sobre vós nenhuma tentação, nem provação que você não possa suportar. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 33 a 36. Olha lá. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 33 a 36. Mas Saul respondeu, você não pode lutar contra esse filisteu, você não passa de um rapazinho, e ele tem sido soldado a vida inteira. Meu senhor, disse Davi, preste atenção, eu tomo conta das ovelhas de meu pai. Quando um leão ou um urso carrega uma ovelha, eu vou atrás dele, ataco e tomo a ovelha. Se o leão ou o urso me ataca, eu o agarro pelo pescoço e o golpeio até matá-lo. Tenho matado leões e ursos, e vou fazer o mesmo com esse filisteu pagão que desafiou o exército do Deus vivo. Ele está dizendo, Saul, o que eu tenho para te dizer é o seguinte, eu sou pastor de ovelha, e quando vem um leão, eu não fujo do leão, porque eu sei que é Deus trabalhando em mim algo para algo maior. E aí vem o leão, sabe o que eu faço com o leão? Eu vou para cima dele, eu ataco ele. E aí eu não falo para Deus, Deus me livre, eu não falo para Deus isso, porque eu sei que Deus está treinando a minha vida. E aí vem um urso, eu também não falo para Deus, Deus me livre. Eu enfrento, porque eu sei que Deus está me preparando para algo maior. E aí vem o urso e eu mato. E aí ele fala assim, da mesma maneira, eu vou agir contra esse gigante. Da mesma maneira, eu estou preparado para isso. Então eu queria pregar isso, veja a sua capacidade. As pessoas estão perdendo a capacidade. E Paulo fala assim, eu oro para que vocês recebam forças. Forças. Uma mulher me procurou, eu estava num local, e ela estava ali com a família dela, e eu percebi, ela estava segurando o braço do marido, o marido estava jovem ainda, mas ele entrou em depressão tão profunda, depressão, que ele não se alimentava mais. O desejo dele é de morte, ele quer morrer, ele não fala outra coisa, ele quer morrer, e ele definhou, e ele não tem força, e ela segurava pela mão o marido, andando com dificuldade, e ela então ali pediu um momento, não é da nossa igreja aqui, até pediu um momento, alguém deve ter falado que eu era pastor, e ela, eu posso falar com o senhor um minuto? E ela falou assim, eu estou desesperada. E ela falava assim, olha o que aconteceu com a minha vida, e apontava para o marido, e ela falava, eu casei com alguém que não tem condições de suportar a vida, o que eu faço da minha? E eu estou aqui pregando porque eu quero ser pastor de uma igreja que tem capacidade de aguentar, uma igreja que renova a sua força em Deus,
para que eu possa vir aqui como profeta e pregar os desafios de Deus para a tua vida. E lá vai esse ano é um ano que Deus tem preparado para a tua vida. Fique de pé na presença do Senhor, Deus vai te honrar. Você crê nisso? Segunda coisa, gente, por favor, estou pregando a palavra, você consegue suportar mais um pouco? Tá bom? É sobre isso, estou trabalhando algo com você. Então, veja do que você é feito. Alguém já falou assim para você, você é feito de açúcar? Não é possível que foi só para mim. Nunca ninguém falou assim para você. Ameaçou chover, você fala, não vou. Fala, porque você é de açúcar? Ou de cristal? Veja do que você foi feito, do que você é constituído. Qual a sua formação, o que foi trabalhado na sua vida. Veja da onde você veio, quem você era. Veja o que você já passou. Tudo isso construiu quem você é hoje. Eu tive uma fábrica de plástico há muitos anos. Nós fazíamos sacos de lixos grandes, 200 litros, para indústrias, e sacos grossos. E nós trabalhávamos muito com a para plástica, com lixo plástico, toneladas. Nós comprávamos carretas com aquilo de apara, né? Apara plástica. E um detalhe que era muito importante, porque era o lixo do plástico ali que a gente pegava e reciclava, e fazíamos aqueles grãos para serem derretidos e ser soprados para se tornar o saco plástico. Mas um detalhe, não podia ter durex, não podia ter um pedaço que fosse, um pedacinho só de durex. O durex, na borra plástica, no plástico, quando ele virar o saco plástico, se tiver um pedacinho de durex, você pega o plástico, você puxa, ele rasga retinho. Quem não sei se você já... o plástico, na realidade, quando você puxar, ele tem que esticar para rasgar. Você é químico, você é engenheiro químico, né? Se você puxar o plástico, ele vai esticar para rasgar. Mas se tiver durex, na hora que você puxar, ele rasga como se fosse uma folha. Não pode ter durex. Você está falando, o que tem a ver comigo? Você não pode ter durex. Você é feito do quê? Fale assim comigo, eu fui criado na fé. É assim, a minha constituição, eu fui formado na fé. A minha família tinha fé. Meus pais tinham fé. Minha casa teve fé. Eu também tenho fé. Sabe, é importante você saber isso, qual que é a sua formação, você é feito do quê? Porque senão você não vai aguentar. Eu estou pregando algo que acaba se tornando uma utopia para a tua vida. Você tem que entender que todo o trabalhar de Deus foi para... Aliás, o dom de Deus dado como pastor, profeta, apóstolo, mestre, professor, o dom é para que seja um trabalhar para construir, edificar a sua vida, e não é com durex. Não é uma vida baseada na palavra do Senhor. Quem pode dizer amém? Porque quem ouve estas palavras e pratica, se é assim que você constrói a sua vida, pode vir a chuva, os ventos, você não cai, e você vai conseguir suportar mais um pouco. Então a palavra é essa, você é feito do quê? Eu anotei aqui, olha, se você não foi feito, se não houve na sua vida, e acredite, há muitos casos assim, se você não foi construído em amor, em declarações de amor, em carinho de amor, é muito difícil suportar situações difíceis. Mas quem teve zelo de amor, palavras de amor, carinhos de amor, essa pessoa consegue suportar mais um pouco, porque se sente amado, se sente amada. Uma pessoa que não se sente amada, ela não tem confiança em si mesma. Então, se não houve essa construção, e olhe para mim, ainda há tempo. Fala para alguém do lado aí, você é muito amado. 1 Coríntios 13:7, quem ama nunca desiste. Não desiste, porém suporta tudo com fé, esperança e paciência. O amor é uma arma poderosa. Quem ama luta até o fim, diga amém. Quando o amor acaba, a capacidade de suportar também acaba, você não aguenta mais. Se você não foi feito em meio à dificuldade, e por favor,
por favor. Você precisa ouvir isso com entendimento. Senão você está... Talvez ache que eu vou discriminar alguma coisa. Não estou, não. Se não há na sua vida nenhum tipo de dificuldade, você vai ter grande dificuldade de suportar. Quantos aqui são pais? Você sabia que o não para os nossos filhos é necessário? É necessário. Deixa eu te falar, o mundo tem muito não para falar. E os nossos filhos aprenderam dentro de casa, muitas vezes, o não. E quando vão para o mundo, eles, entendi. Não tem problema não. Suporta, porque olha só, virá o sim sobre a sua vida. Então se não há, sabe, se tudo é fácil, se tudo é uau, você não resiste nada, tudo para você larga a mão, desiste. Quebrou, não conserta. Estragou, joga fora. Talvez, sei lá, se foi a minha geração ou se foi a minha casa. Se consertava, a gente amarrava. Porque esperar outro, só é igual cometa. Só eu? Ué, quer ver? Quem aqui amarrou o chinelo que arrebentou? Só eu? Eu me senti o mais pobre da sua. Quer dizer que você nunca colocou um clipezinho, um preguinho no chinelo? Só eu. Aí você fala, pastor, que coisa horrorosa. É porque esperar outro. O Quixote, ele tinha cadarço enorme. Sabe por quê? E arrebentando, arrebentando, arrebentando. Porque até esperar ganhar outro. Falando Quixote, tem um monte de gente olhando para mim. O que será que ele está falando? É All Star? É Vans? Vans Quixote. Comprava no mercado municipal, anota isso. Tem gente falando assim, Deus me livre. Filipenses capítulo 4, versículo 12 e 13. Sei estar abatido, sei também ter abundância, em toda maneira, em todas as coisas, estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas preste atenção, sabe como eu posso? Sabe como que eu consegui suportar isso? Sabe como que eu posso nele? Porque eu fui instruído nisso, eu fui trabalhado, eu recebi não, a porta fechou muitas vezes, e aí eu tive que aprender a esperar com paciência pelo Senhor, que se inclinou para mim, ouviu o meu clamor, e me tirou do lamaçal. E aí eu estou pregando para você, espera mais um pouco, suporta mais um pouco, aquele que tira do lamaçal vai se revelar na sua vida. Aquele que enxuga lágrima, espera mais um pouco, talvez a noite na sua vida seja de choro, chore, mas aquele que colhe lágrimas vai passar na sua vida, talvez seja isso. Chorar pode, você só não pode parar, porque deserto não é destino, é estrada. Talvez tenha que passar quieto, chorar, precisa de alguém, não é fácil passar sozinho, mas que você vai chegar do outro lado, você vai, eu profetizo isso em nome de Jesus. Vai ser uma lembrança, não é brincadeira não, e é forte, é muito forte. Ontem nós celebramos o casamento de uma das filhas da nossa igreja, e a Eloide estava me contando que a Eloide, aos 5 anos de idade, estou procurando ela aqui, está lá em cima, e ela fazia o mamar para os outros irmãos mais novos, e ela se queimou toda, caiu no corpo dela, e foi queimadura de 3º grau, a ponto de ter que tirar toda a pele. E ela contando para uma pessoa, a pessoa falou, foi queimadura de 3º grau que você teve. E ela falou assim, e é engraçado porque eu lembro disso como se fosse hoje. Aí a pessoa falou assim, é porque o trauma foi tão forte na sua vida, que a sua mente ainda tem guardado isso. O trauma existe, mas ela está curada.
Suporta, é um trauma. Suporta. Mas você vai ser curado. Ele tem um bálsamo de Gileade para curar você. Nós estávamos aqui no louvor e eu estava clamando ao Senhor: derrama bálsamo sobre essa igreja. Derrama cura na igreja, para que a pessoa consiga suportar mais um pouco. Você pode dizer amém? Filipenses então fala isso: eu sei estar batido, eu sei, mas vamos juntos só para você acordar. Fale comigo: posso. Um pouquinho mais forte: posso. De novo: posso. É Cristo. O nosso modelo é Cristo. Vamos lá, veja, eu estou ministrando, suporta mais um pouco. Veja por que você está suportando. Veja o que te leva a fazer isso, a suportar. Se não tem essa motivação, talvez eu estou pregando, não faz sentido para você. Você está pronto para abrir a mão e desistir, você está pronto para virar as costas. Mas eu queria dizer, por favor, vale muito isso. Por favor, não abre mão não. O nosso modelo, Cristo, está escrito, o profeta Isaías fala assim: ele suportou pelos nossos pecados. Olhe para cá, o castigo que estava sobre ele era o meu castigo. Ele suportou tudo aquilo que ele passou por amor a mim. Olhe para cá, olhe, presta atenção. Foi por amar você. Então eu estou aqui pregando. Sabe por que ele suportou desprezo? Cuspiram, bateram, mataram, colocaram ele naquilo que era a maior vergonha da época, uma cruz, uma maldição, colocaram ele lá, e diz a palavra, ele não se queixou, não, pelo contrário, quando ele abriu para falar, ele abriu a boca para falar, ele falou: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Ele não chamou ninguém de maldito, nada. Ele, como uma ovelha calada, sendo tosquiado, cortado, ele não abriu a boca. Sabe por que ele suportou? Por você. Por você, por sua vida. Paulo vai escrever e fala: lembra dele? Então, eu também suporto. Sabe por que eu suporto? Por amor ao povo escolhido de Deus, que Paulo diz, os ilustres dessa terra, a igreja amada do Senhor. É por isso que eu suporto. Vocês sabem, eu não tive pai, e alguns tios na minha vida foram pais da minha vida, né? Foram pessoas que eu tive que procurar referência, principalmente a masculina, olhar para pessoas que falavam com voz forte na minha vida. E um tio que eu respeitava muito, sim, tal, e eu entendo, eu sei que ele falou por amor, eu sei, foi um cuidado dele com a minha vida. E um dia ele falou para mim assim: Vanderlei, larga a mão de igreja. Ele falou isso para mim. Vanderlei, para com esse, ele falou desse jeito, e crente, para com esse negócio de igreja, ele falou. E aí ele falou assim: que mais que você quer perder com igreja? Ele falou isso. E a palavra é forte, né? Para quem você tem referência como um pai sobre a sua vida, falando forte e tal. E eu disse para ele: eu amo a igreja. Eu amo a igreja. Se você não tiver por que suportar, não vale a pena suportar. Muito mais fácil, tem coisas que são mais fáceis. Eu sou administrador de empresas, sou formado em economia. Puxa, mais fácil, mas não é o meu chamado. Eu tinha carro sábado, domingo, feriado, todos os dias com combustível. A empresa, quando negociava meu salário, aumento, ou seja o que for, o imposto era deles, não era meu. Nem me preocupava com quanto. Era o valor que tratava, vinha líquido na minha mão. Celular, plano de saúde, tudo que é fácil. Mas o meu chamado não era aquele, o meu chamado é fazer o que eu estou fazendo. Uau, tudo bem, não tem, mas eu tenho todas as necessidades supridas. E amanhã vou para a praia.
Essa imagem é só figurativa. Mas como assim você vai para a praia? Ué, ganhei uma oferta. Uma pessoa falou, pastor, eu acho que ele quis dizer, você está meio acabadinho, vai descansar, né? Mas não falou isso. Pastor, ele tem uma casa na praia, um amigo, e pastor, vai para a minha casa, vai descansar, vai ficar na praia. Eu acho que Deus falou assim, Vanderlei, você é duro, você não tem como pagar a casa na praia, eu vou cuidar de você, eu vou dar um jeitinho para você, você vai lá, não paga nada. Aleluia, você acha que eu não vou? É claro que eu vou, e estou dando tchau para vocês, ó gente. Irmã, Boa meu volta. Desse jeito. Por quê? Porque suporto por aquilo que amo. Eu queria perguntar, você ama alguma coisa que vale a ponto de suportar sua própria vida? Não desista da sua vida, por favor, por favor, por favor. Sabe, se eu não pregar isso para você, você pode cometer um erro grande na sua vida. Suporte por aquilo que você ama. Lá no sertão, foi encontrada uma mulher grande, obesa, e ela se enforcou na maçaneta da porta. Ela prendeu o pescoço e soltou o pescoço de joelho. Só que do lado dela foi encontrada a criança, a filha pequenininha, pequena mesmo, e ela estava dormindo, e eles perceberam que a criança dormiu de tanto chorar. A pessoa, ela se perde, ela não entende isso. Eu estou pregando aqui, talvez você fique cego na dor que você está sentindo, e se corte, e se fira, e pense em morrer, e pense em desistir, porque você não lembra aquilo que você ama. Eu recebi, 2 semanas atrás, uma pessoa mandou um áudio para mim, e frequentou essa igreja, e agora foi consagrado, e ele mandou o vídeo, ele sendo consagrado pastor da igreja Mevan, do apóstolo Hermílio lá, e ele mandou um áudio para mim, mandou o vídeo, e agradecendo aqui, pastor, passei por aí, fui ministrado pelo Senhor, eu estive aí nessa igreja, olha onde o Senhor me trouxe, o que o Senhor fez na minha vida, tal. Mas olha que coisa interessante, eu já contei isso aqui, o pai dele me procurou na igreja, marcou comigo na igreja, queria falar comigo na igreja, e quando eu atendi ele na igreja, a palavra do pai dele para mim foi, pastor, eu vim aqui para dizer que eu vou me matar. E quando ele falou, vou me matar, eu na hora olhei para ver se era arma, se tinha alguma coisa ali, na hora, e falei para ele, calma, e ele falou, pastor, para mim não dá mais, minha empresa está não sei o quê, e começou a falar dos problemas, e ali num minuto, 1 minuto só, eu falei para ele, olha, deixa eu falar algo sério para você, sabe quem é o próximo da lista que vai se matar? Seu filho, porque você que é o herói da vida dele, você que é a referência da vida dele, você que é aquele para quem ele vê a luta que você enfrenta, você que ele olha e fala, meu pai aguenta, se você não aguentou, você está dando uma carta para ele, não faça isso. Ele não fez, o filho dele foi consagrado pastor. Você pode suportar mais um pouco por amor? A sua vida é muito preciosa, por favor, me ajude, eu estou pregando num desespero para a sua vida, suporta mais um pouco, fala para alguém do lado assim, suporta, eu estou do seu lado, fala para ela aí, eu vou terminar 2 coisas que eu termino falando para você. Vocês lembram, olha que história linda, vocês lembram da mulher que foi procurar Jesus, e Jesus falou para ela assim, eu não posso te dar atenção, porque eu estou atendendo os filhos, e os cachorros, não dá para eu parar agora e atender os cachorros, né? E aquela mulher, por amor à filha, está escrito assim, ela insistiu, e ajoelhou-se e pediu de novo para ele, dizendo, sim, mas até os cachorros pegam as migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Por amor, suporta, por amor, enfrenta, por amor, aguenta. Você pode dizer amém? Eu termino. Como então suportar, né? Como é que a gente faz? Primeira coisa, permita ser treinado. Vir aqui à igreja hoje, você está sendo treinado.
O Senhor te trouxe para um treino de vida aqui, porque Ele sabe os planos que tem para você, o Senhor sabe, e não são planos de vergonha, de desgraça, são planos de paz, de um futuro, que passam por um treinamento. Não abra mão do treinamento de Deus com a sua vida. Deus está te treinando para algo maior e melhor. Deus tem planos com a sua vida, é um treino. Talvez esteja treinando sua fé num momento como esse, de dor, de trauma, e você vai dizer: mas eu sei quem tenho crido, e Ele é poderoso. Ele é poderoso, meu Deus é poderoso, eu vou permanecer nele, eu vou esperar nele, eu vou esperar em Deus. Permita ser treinado, trabalhado, permita esse, forjar, essa pancada, permita, vai dando glória a Deus. Eu vou falar algo aqui, talvez seja muito específico para alguém. Deus está treinando você porque quer de você, especificamente de você. Deus quer um louvor que agrade a Ele. Deus está treinando sua vida, vai provocar em você um louvor, uma adoração tão sublime, que Ele vai dizer: eu me agrado em ti, eu me agrado na tua vida. Tua vida para mim é como um cheiro suave, um cheiro suave. Então suporta, permita ser treinado por Deus, treinado. Davi disse isso a Saul: eu fui treinado com leões e ursos, eu fui treinado. José, o poço não era o destino dele, o poço era treinamento. Agora, olha que treinamento terrível, ser jogado num poço, ouvindo seus irmãos falar: vamos matar. Imagina que treinamento é esse, suportar esse tipo de palavra, suportar essa palavra de morte, decreto de morte. Mas ele suportou. A casa de Potifar não era o destino dele, era treinamento. Ser treinado para ser acusado, xingado, era um treino. A prisão, pastor, era um treino. Sabe para quê? Para o palácio. Se você não permitir ser treinado, você nunca chegará a governo. Deus está treinando você de ter que suportar talvez alguém, uma situação, porque Deus tem planos com a sua vida. E com a mesma aflição que somos afligidos, podemos consolar outros. Com a mesma dor que passamos, podemos olhar para os outros e dizer: eu esperei com paciência em Deus, Ele ouviu a minha vida, vai ouvir a sua. Quem foi consolado em treinamento pode consolar outros. Deus está treinando você, Deus está treinando a sua vida. Gênesis 45, 4 e 5, José disse, na hora, preste atenção, não parece treinamento, parece vida dura. Para alguns chega a ser injustiça, a gente fala: mas por que eu? E por que não você? Mas a maturidade vai trazer essa revelação. Foi treino, porque Deus jamais te abandonou, Deus nunca desistiu de você. Eu não sei se é verdade, vou contar como se fosse uma verdade, mas você falar: pastor, o senhor não vi, eu li, apenas li. Dizem que a águia, o filhote, porque ela faz um ninho sensacional. Nós trouxemos os nossos animais aqui para o Espaço Carisma. A pata está chocando, e é muito bonito porque ela forra o lugar com o pelo dela, está tudo branquinho lá. E os ovos, tem ovos que ficam até escondidos. Acredita que já apareceu um lagarto? A vida é dura. Mas diz que a águia, ela faz na altura, um lugar muito alto, e ela usa os gravetos tanto para dentro quanto para fora.
E aí fica um lugar difícil, graveto. Mas aí ela começa a forrar, ela vai forrando. E depois que ela forra, ela tira do peito e forra. Gente, deve ser um negócio, deve ser igual aqueles tapetes que vem de Campos Jordão, de pele lá, de coisa. Maravilhoso. Eu sempre quis comprar um negócio daquele. Deve ser maravilhoso aquilo. Ela forra o ninho, e aí nasce no lugar daquele. Quem quer sair do ninho? Ninguém quer, pô. Aí o que ela faz? Ela começa a tirar. Ela vai tirando, começa a aparecer os gravetos. Aí dói. A vida às vezes vai te mostrar gravetos. Talvez está te treinando para algo maior, você voar. E aí fica ruim ficar lá. Aí eles têm que sair. Mas a altura que eles estão, uau, não dá. Aí, estou falando de uma leitura. Aí ela coloca ele sobre a asa delas. O Senhor te levará sobre as suas asas. E aí, nas asas dela, ela vai. E aí ela solta, porque ele tem que voar. Ele nasceu para voar. Você nasceu para voar. Aí ele cai, vai caindo. E não vai, né? Não adianta. Imagina o desespero. Ela pega ele de novo. Estou falando de uma leitura. Sobe, solta, ele cai. Às vezes esse desespero é um treinar de Deus, mas Ele jamais te deixará. Diz a palavra: jamais te deixarei, jamais te abandonarei. Você é meu. Você é meu. José disse: cheguem mais perto de mim, por favor. Eles chegaram. E ele continuou: eu sou seu irmão José, aquele que vocês venderam a fim de ser trazido para o Egito. Agora, não fiquem tristes nem aborrecidos com vocês mesmos, por terem me vendido a fim de ser trazido para cá. Era treino. Era um treino. Foi para salvar vidas que Deus me enviou na frente de vocês. Deus está treinando você. E por último, para você suportar, você tem que crescer. Você tem que deixar de ser açúcar, tem que deixar de ser cristal, tem que deixar de ser frágil. Porque quando eu era criança, eu falava como criança: eu não sou mais criança. Eu não sou mais criança. Quando a gente vai apresentar a criança aqui, eu não consigo pegar. Eu fico apavorado. Eu acho que se eu pegar, você vai falar: o pastor virou robô. Eu endureço. Medo de pegar uma criança tão frágil. Pensou derrubar uma criança, meu pai do céu. Eu peço para Luiz, pega aí você e tal, porque é muito frágil. Ali para cá, você não pode continuar sendo frágil, porque senão você não vai suportar. E eu preciso pegar na sua mão para uma jornada longa. Então, por favor, cresça. Cresça com isso que você está enfrentando. Se torne maduro na fé. Tiago capítulo 1, versículo 2 e 4. Fique de pé, por favor. Eu termino com essa leitura. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação, porque não vem sobre vós maior do que você pode suportar. Não vem. Pois sabem que quando sua fé é provada, a perseverança tem oportunidade de crescer, e é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte. Eu termino dizendo: você tem que crescer emocionalmente. Precisa desenvolver esse emocional frágil. Esse é o caminhar da humanidade, a fragilidade emocional. Mas nós que cremos e esperamos no Senhor, o nosso emocional estará escondido nele,
guardado nele. Nós choramos nele, porque aqueles que confiam no Senhor jamais serão envergonhados e confundidos. Esconda o seu emocional nele, se fortaleça nele, se torne maduro nele, dizendo: nele posso todas as coisas. Só me dá 5 pedrinhas. Eu rejeito a armadura de Saul. Só me dá 5 pedrinhas. 5 pedrinhas, e eu vou derrubar esse gigante, porque eu sei quem está comigo. Você tem que crescer espiritualmente. Cresça espiritualmente. Ore, leia a palavra, medite, por favor. Cresça, igreja, cresça. A nossa jornada é longa e tem uma ladeira nos esperando, porque nós estamos voltando para casa. Curva a sua cabeça. Aleluia.